Oi, pessoal. Olha, cachorros vão latir, tem uma musiquinha ao fundo, às vezes vai surgir um barulhinho de trânsito, mas não tem como. A gente fazendo. Agora foi o celular. Ah, engraçado. Mas enfim, bom dia. A gente vai ver aqui predicação verbal, tá bom? Conceito. A predicação verbal, ela trata do modo pelo qual os verbos formam o predicado. Isso quer dizer que a gente tem que observar se esses verbos exigem ou não complementos, tá? De modo geral, nós podemos afirmar que há verbos nocionais, eles expressam ações e fenômenos da natureza, tá? Então a gente tem, por exemplo, Ana caiu, é um verbo nocional, o verbo cair, porque expressa uma ação. Choveu ontem à noite, verbo chover, é um verbo que expressa fenômeno da natureza, então ele é um verbo também chamado de nocional. Existem gramáticas, se vocês forem pesquisar, que não falam nocional, fala significativo, tá? É um outro jeito de falar desse tipo de verbo. E também temos os verbos de ligação, que são aqueles que expressam estado ou mudanças de estado, ok? A gente vai ver com mais detalhes daqui a pouquinho. Dentre os verbos nocionais, a gente pode dividir primeiro em verbos intransitivos, e a gente tem essa abreviatura aí, VI, verbo intransitivo, tá? São os verbos nocionais que não precisam de complemento. Intransitivo, in é um prefixo que indica negação. Então, por exemplo, quem não é decente é indecente, ok? Então, o in indica não. Então, não transita, não precisa de complemento. Então, exemplos. Os alunos saíram. Outro exemplo. Luísa Porto sumiu. Meu filho nasceu. Aí eu venho com dois exemplos aqui para mostrar que, mesmo que tenha algo depois desses verbos, nem sempre é complemento. Tá? Então, por exemplo, eu moro. Onde? Em Campo Grande. Então, aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar. Eu moro longe. O longe não é complemento do verbo morar. Eu estou indicando outro adjunto adverbial. Então, a gente tem que ter uma noção de se precisa de complemento ou não, tá? Aqui, os alunos estudam felizes. Se eu falasse, os alunos estudam, tem sentido completo. Mas como esses alunos estão? Felizes. Aqui eu estou falando uma característica dos alunos. Então, não é um complemento, tá? Depois nós temos os verbos transitivos, que a gente chamaria de VT, verbo que transita. Quer dizer que eles precisam de complemento porque eles não têm um sentido completo. Então, aqui tem um conceito que eu digitei. São verbos nocionais que, não tendo sentido completo, necessitam de um complemento para que possam constituir o predicado. Os verbos transitivos, esses VTs que a gente está falando, subdividem-se em, primeiro, VTD, verbo transitivo direto. Eles precisam de complemento sem uma preposição. E esse complemento, quer dizer, o que vem depois do verbo, é chamado de objeto direto. Então, verbo transitivo direto precisa de complemento, só que sem preposição. O que vem depois dele é o objeto direto. Então, a gente tem, por exemplo, os alunos compraram livros. Volta à frase. Os alunos compraram. O quê? Livros. Compraram é VTD e livros é OD. Silvia ama. O quê? Seus alunos. Ama VTD, seus alunos OD. Verbos transitivos indiretos. VTI. Eles exigem complemento, eles transitam, exige complemento. Só que tem que ter uma preposição, tá? E o que vem depois do verbo, com preposição, é o objeto indireto que a gente vai chamar de OI. Os alunos gostam. Gostam do quê? De jogos. Então, gostam é um VTI, e o que vem depois dele, que tem preposição de, OI. Silvia precisa. Precisa do quê? De sala de aula. Então, de sala de aula
é um complemento do verbo precisar. Precisa VTI, de sala de aula, OI. O documento pertence a quem? A Carlos. Pertence é o verbo transitivo indireto. A Carlos, objeto indireto, OI. Verbos transitivos diretos e indiretos, a gente chama de VTDI. Existem gramáticas que falam assim, verbos bitransitivos. Eu não concordo com essa nomenclatura, tá? Senão, pelo menos assim um professor me explicou, a gente poderia ter na mesma um verbo com 2 objetos diretos, um verbo com 2 objetos indiretos. Bom, eu concordo um pouquinho com ele, tá? Mas eu prefiro realmente essa nomenclatura, VTDI, tá? Então, são os verbos que exigem 2 complementos, um sem e outro com preposição. Desculpem o celular, tá? Então, a gente chama esses complementos de OD, que a gente já falou antes, que é o objeto direto, e OI, que é o objeto indireto. Então, aqui eu coloquei 3 orações com cores diferentes. O que estiver em azul é o objeto direto, e o que estiver em meio alaranjado é o OI, tá bom? Então, ó, os alunos ofereceram. Ofereceram o quê? Flores, OD. A quem? A todas as mães, OI. Silvia informou o quê? A novidade, OD, aos seus alunos, OI. Eu emprestei o celular para a minha vizinha, eu não fiz a divisão. Eu emprestei o quê? O celular. Para quem? Para a minha vizinha. Então, olhem as cores, tá? Podem pausar para ler com calma. E aí a gente vai terminar agora com os verbos de ligação, tá? Então, lembra, eu dividi lá no início verbos nocionais e verbos de ligação. Os nocionais se dividem em VI, VTD, VTI e VTDI. E os verbos de ligação têm divisão? Não, professor. Não tem, professor. Não tem divisão. São verbos que exprimem estado ou mudança de estado, como eu falei antes. Não indicam ações. Olha o cachorrinho latindo. Nas orações com verbo de ligação, o sujeito não pratica nem sofre ação. O sujeito é apenas o ser a quem se atribui, eu comi um Szinho na digitação, se atribui alguma característica. Tais verbos servem de elemento de ligação entre um sujeito e um atributo dele, que é o predicativo do sujeito. Tá? Então a gente vai aos exemplos aqui. Primeiro exemplo. Indica um estado permanente. Silvia é baixinha. Baixinha é uma característica da Silvia. Silvia é sujeito, então baixinha, predicativo do sujeito. Vejam, o verbo de ligação está ligando a característica baixinha a Silvia. Verbo de ligação. O verbo de ligação também pode expressar um estado circunstancial, quer dizer, temporário, tá? É aquela circunstância. Eu acho que eu nem falaria circunstância temporário agora, porque temporário vai mais para frente um pouquinho. Mas olha só o exemplo. Silvia está fofinha. A gente parada em casa, dá uma engordadinha mesmo. Então, ó, fofinha é uma característica da Silvia. O está no meio, ligando isso. Estado transitório. O aluno estava quieto naquele momento. Quieto, característica do aluno. Mudança de estado. O aluno tornou-se comportado. Comportado, característica do aluno. Continuidade. O aluno permaneceu quieto. Quieto, característica do aluno. Então, baixinha, fofinha, quieto e comportado, repetindo quieto mais uma vez, são predicativos do sujeito, ok? Os principais verbos que costumam funcionar como verbos de ligação, costumam. Essa listagem não é fechada, tá bom? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e tornar-se. E aí a gente usa isso aqui, cef, pepect. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e tornar-se. Eu posso explicar depois que outros verbos podem ser de ligação em outro momento, tá?
Um beijo. A fonte que eu usei foi a gramática do Hernani Terra, chamada Mini Gramática, ok?